Muito bem, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. É com muita alegria que estamos na sua companhia. Iniciamos esta manhã invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero entregá-lo a si, que nos acompanha neste momento, todas as suas intenções, tudo aquilo que vai no seu coração, entregando também o nosso dia, todas as metas que nós temos para o dia de hoje, ao Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje iniciamos o programa com uma frase da Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, a propósito da ideologia do género, publicada a 14 de novembro de 2013, que diz o seguinte: difunde-se cada vez mais a chamada ideologia do género, ou gender. Porém, nem todas as pessoas disso se apercebem e muitos desconhecem o seu alcance social e cultural, que já foi qualificado como verdadeira revolução antropológica. Não se trata apenas de uma simples moda intelectual. Diz respeito, antes, a um movimento cultural com reflexos na compreensão da família, na esfera política e legislativa, no ensino, na comunicação social e na própria linguagem corrente. Hoje vamos falar sobre a igualdade de género e a teologia do corpo, e para isso nós temos aqui uma convidada muito especial, que é a doutora Maria José Vilaça. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, muito obrigada. Tenho todo o gosto em estar aqui outra vez convosco e ainda por cima para falar de um tema que me é tão caro como é a teologia do corpo. Sim. E para explicar como é que a teologia do corpo é de facto a resposta antropológica para os tempos de hoje. Para os tempos de hoje, exatamente. Antes de mais, gostaríamos de deixar bem claro que para o humanismo cristão não há lugar a dualismos, o desprezo do corpo em nome do espírito ou vice-versa. O corpo sexuado, como todas as criaturas do nosso Deus, é produto bom de um Deus bom e amoroso. Antes de entrarmos nesta nossa temática, queria-lhe fazer uma pergunta que eu faço a todos os convidados que vêm ao nosso programa. Quem é a doutora Maria José Vilaça? Então, eu sou aquilo que vocês veem. Tenho 61 anos, Sim. Sou casada, tenho 3 filhos já adultos, um filho e 2 filhas. E o meu filho casou, fez no dia 3 deste mês 5 anos. Sim. E já tem 3 filhos também. Portanto, é faz de mim trisavó. Sim. Tenho 3 netos maravilhosos que têm 3 anos, 2 anos e 5 meses. A minha neta mais nova nasceu em plena pandemia. Foi mesmo uma coisa engraçada. E pronto, e depois tenho irmãos, tenho cunhados, tenho uma família muito grande, tanto do meu lado como do lado do meu marido, especialmente do lado do meu marido. E é muito engraçado porque as questões da vida são questões que têm estado sempre muito presentes na minha vida. E agora, por coincidência, casei com uma família que está sempre a multiplicar-se. Neste momento estava eu há bocadinho a pensar, estão 3 grávidas entre os sobrinhos, não é? Sim. Portanto, de facto, aquilo é o nunca mais acabar. Graças a Deus. Graças a Deus. É muito bom quando estamos todos juntos, ou quando nos vamos vendo e tal. É muito bom ter sempre esta alegria, não é? Que as crianças nos trazem. E trazem mesmo a grande E pronto, alegria. além disso, eu sou psicóloga, embora eu não esteja aqui na qualidade de psicóloga. Sim. Sou coordenadora da Vinha de Raquel em Portugal, sou fundadora da Associação de Psicólogos Católicos e sou fundadora da associação que se chama Centro de Estudos e Recursos de Teologia do Amor, que justamente tem como objetivo divulgar a teologia do corpo em Portugal. Portanto, eu, com a minha idade, sou produto de uma cultura que não é assim muito católica. Sim. E portanto, aí chegando aos meus 40 anos, mais ou menos, a minha vida estava um pouco baralhada na minha cabeça. Enfim, eu não percebia porque é que era como era, porque é que tinha... Enfim, estava tudo muito confuso e por acaso, primeiro acaso, estava a fazer, ou ia fazer, ou tinha acabado de fazer, já não me lembro,
um curso, uma pós-graduação na Católica sobre mediação e orientação familiar e de um congresso sobre teologia do corpo. Sim. E fui lá, assim, tipo, nem Vamos fazia ver. ideia do que aquilo era. Que é isso? Mas pronto, fui. E foi um evento verdadeiramente modificador, transformador da minha vida. Marcou a sua completamente. E a partir daí eu percebi que tinha esta missão, que era divulgar e promover a teologia do corpo continuamente. Não é? E cada vez mais eu percebo como ela é a resposta para os tempos de hoje. Doutora, tendo em conta todos os documentos da Igreja que abordam este assunto, de que forma é que a ideologia de género contrasta frontalmente com o acervo civilizacional já adquirido? A pergunta parece complicada, mas a resposta é simples. É muito simples. Quer dizer, há aqui uma questão fundamental, que é a antropologia cristã não admite a divisão entre o corpo e o espírito. Sim. Nós somos uma unidade e o corpo revela a pessoa que somos e, portanto, faz parte intrínseca do nosso ser e é essencial a nós, não é? É a primeira experiência que o homem tem desde que nasce, desde que existe, é a experiência de ser um corpo, não é? Ainda antes de pensar sobre isso, as vicissitudes, as contingências de ter um corpo. Enquanto que nesta ideologia de género, como lhe chamou, existe uma ideia de que o corpo não interessa, está desligado da pessoa, eu posso ser o que eu quiser, se eu quiser ser homem, sou homem, se eu quiser ser mulher, sou mulher, e aquilo que fisicamente é expresso não tem a ver com o que eu quero ser. Digamos que, a nível da sexualidade, muito especificamente, isto traz muitas complicações, não é? E, nomeadamente, a ideia de que eu posso ter um corpo de mulher, mas se me sinto homem, tenho o direito de exigir que me tratem como se fosse um homem. E pronto, e por aí fora. Vamos falar mais com vocês. Mas esta é, digamos, a ideia principal. Aquela ideia fundamental que ajuda a explicar depois também muita coisa. Depois há uma frase que o Papa Bento XVI dizia, que é muito reveladora, que dizia que esta ideologia era a última rebelião de Deus, do homem, contra a situação de ser criado. Sim, portanto, contra Deus, Criador. Sim. Não é? Porque parte do princípio que eu me construo a mim própria, enquanto que a antropologia cristã admite que nós somos criados por Deus. Não é? E, é claro que há sempre a nossa liberdade, não é? Claro. E eu vou por um caminho ou vou por outro porque tenho as escolhas que tomo livremente. Mas aquilo que me é dado, à nascença, é-me dado. Não fui eu que construí. É um dom. E, portanto, a nossa dependência do Criador é essencial também. E temos que preservar esse dom. Exatamente. Tanto a nível físico, como a nível da sociedade, como a nível da natureza, como a nível dos animais. Toda a criação nos foi oferecida desde o início, não é? Para nós cuidarmos. Portanto, o Papa Francisco insiste muito nisto, quando diz o cuidar da casa comum, e na Laudato Si, não é? Quer dizer, é importante, de facto, cuidar da casa comum, é a casa de todos nós, que nos foi dada. Exato. Da mesma maneira que nos foi dado o nosso corpo. E por isso também temos que o cuidar. E esse cuidado começa no interior, não é? Começa de dentro para fora. Exatamente. Se nós não cuidarmos de nós, o nosso fundador da comunidade Canção Nova, ele diz que o exterior reflete daquilo que está no nosso interior. Exatamente. Então temos que cuidar daquilo que está dentro, de dentro para fora. Exatamente. Explique-nos porque é que se opõe radicalmente à visão bíblica e cristã da pessoa e da sexualidade humana. Quer dizer, agora já me adiantei um bocadinho. Sim, mas não faz mal. Mas a questão é, quer dizer, é mesmo esta, não é? Tudo aquilo que me é dado, de tudo que me é dado, também a minha sexualidade faz parte da minha essência, não é? Exato. E, portanto, a visão da sexualidade na perspectiva cristã é sempre como a possibilidade de manifestar o dom da nossa pessoa através do nosso corpo. Sim. Não é? E, portanto, isso depois desenvolve-se muito na teologia do que a união conjugal, não é? Que
que é característica da vida matrimonial, é justamente a entrega da pessoa ao outro e o acolhimento do outro, não é? De uma forma livre, total, fiel e fecunda. Portanto, manifesta-se dessa maneira. Na ideologia de género não existe essa, digamos que a sexualidade é uma forma entra um bocadinho no hedonismo, é uma forma de tirar prazer da situação, não é? E portanto, é como eu quero e como me apetece, e hoje é de uma maneira e amanhã pode ser de outra, não é? Sim. Isto não quer dizer, e é importante também explicar isto, não sei se me vai perguntar isto mais tarde, mas pronto, não quer dizer que as pessoas que são educadas e que nascem hoje em dia já dentro desta ideologia, que são educadas assim, são pessoas más. Não, as pessoas são todas, as pessoas têm todas o mesmo desejo de bondade e de amor incondicional no seu coração. Sim. Por infortúnio, às vezes recebem uma educação que faz com que andem sempre à procura daquilo que é bom, mas nos sítios errados. Exato. Eu própria sofri disso, como eu dizia, até aos 40 anos, também andava sempre à procura e dizia muitas vezes: não acredito que a vida seja só isso. Deve haver aqui um engano qualquer. Porque, quer dizer, faltava-me um sentido global, faltava-me um sentir amada e abraçada na minha fragilidade, na minha vulnerabilidade por Deus. E, portanto, acho que foi uma grande bênção ter conhecido a teologia do corpo e estou sempre à espera que aconteça a mais gente, porque, de facto, as pessoas não são más e procuram todas o mesmo. Sim. O que é que às vezes são tão influenciadas pela cultura do prazer e do individualismo que acabam por ficar como que cegas, com uma visão muito unidirecionada, não é? E às vezes, enfim, destroem-se vidas muitas vezes, não é? Porque acontece-me ter conhecimento de muitas pessoas que vêm completamente desfeitas, destruídas. Não é? Porque se sentem usadas, sentem-se instrumentalizadas, e isso não é o que é digno do homem, é ser amado, não ser usado. Exatamente. Isto é muito o Papa João Paulo II que dizia isto. E hoje também existe, junto a tudo isso, existe essa cultura do descartável, que eu acho que ainda faz com que as pessoas se sintam mais instrumentalizadas e mais usadas. Exatamente. O Papa Francisco fala muito dessa cultura, mas lá está, ele também diz, não se cansa de chamar a atenção para aquilo que ele chama a colonização ideológica. Sim. Portanto, é interessante porque todos os papas, desde o Papa Paulo VI, mais especificamente, que profetizou que iria acontecer isto quando se tratou dos temas da contracepção, e ele na Humanae Vitae disse que a Igreja não pode nunca admitir a contracepção, porque a contracepção, lá está, separa, no ato sexual, separa a dimensão unitiva da dimensão procriativa. Sim. E isso fere o ato sexual. Exatamente. Deixa de dizer a verdade. Deixamos de dizer a verdade com os nossos corpos, passamos a dizer uma mentira. Sim. E, portanto, previu que isto poderia acontecer. O Papa João Paulo II trouxe-nos a antropologia dele, que explica tintim por tintim, tudo direitinho, tudo. Desde antes de ser Papa até depois nas encíclicas que escreveu, todas, e riquíssimas para explicar tudo isto, e depois na teologia do corpo. E o Papa Bento também reforçou isto, quando dizia, como eu disse há bocado, a ideologia de género é a última rebelião da criatura face à sua condição material. Quer dizer, nós queremos negar que somos corpo, queremos viver só uma cena espiritual, não é? Espiritualista. E o Papa Francisco, com esta coisa de lhe chamar a colonização ideológica, que ele, tanto na Amoris Laetitia como na Laudato Si, eu não vou ler agora, leiam depois, mas tem amplamente fala disso. Na Amoris Laetitia, no número 56, e na Laudato Si, no número 155, fala muito do que é a ecologia humana, que é justamente o homem inteiro, não é? Sim, não em partes. E não em partes, exatamente. Quero deixar aqui esta ressalva em que todas estas questões que estão aqui a ser colocadas em relação a esta temática são sobre documentos escritos pela Igreja, não é nada da nossa cabeça. Então, assim, só para deixar esta ressalva para quem está aí em casa. Tendo por base as catequeses de João Paulo II sobre a teologia do corpo, de que forma é que o humanismo cristão valoriza a pessoa?
justamente o que o Papa, digamos que o Papa João Paulo II não disse absolutamente nada de diferente daquilo que a Igreja sempre disse. A forma como o disse é que foi diferente, por causa da filosofia dele, porque ele, antes de tudo mais, era um filósofo, não é? Da escola de Lublin, onde aprofundou muito o conceito do personalismo. E o personalismo parte precisamente desta questão de que o homem é digno de amor. Sim. E, portanto, e isso valoriza imenso o homem. Quer dizer, não há nenhuma outra atitude para com o ser humano que seja tão verdadeira como é o amor. Portanto, aos homens nós amamos. O Papa Francisco dizia, já não sei quando, mas sei que ele disse, o cristão não tem que ser tolerante, o cristão tem que amar. É verdade. Não é? E é muito engraçado, porque nós vivemos todos naquela coisa, temos que ser tolerantes e tal. Não, nós não temos que ser tolerantes, nós temos que amar. Isso é muito mais do que ser tolerante, não é? Exatamente. Pronto. Então, esta é a grande diferença, no fundo, que eles nos falam, não é? É esta coisa do ser digno de amor. Falo do modelo de sexualidade e de família que é defendido pela Igreja, não obstante as mutações culturais nos diferentes contextos sociais e geográficos. Então, o modelo de família defendido pela Igreja é exatamente a família natural. Sim. Porque antes de haver sacramentos, portanto, antes de Cristo, já havia famílias. Exato. E o modelo de família que a Igreja, o Evangelho, Sim. o Antigo Testamento, sempre falou, sempre promoveu, e foi sempre a família. Se nós virmos bem, o Antigo Testamento é uma história de várias famílias. Várias famílias. Não é? São histórias de famílias que vão acontecendo e que vão evoluindo, e com o correr dos tempos vamos chegar à parte onde Cristo nasce. Mas desde o início é sempre histórias de famílias. Tudo se passa no meio de uma família. E o que é uma família é a união natural entre um homem e uma mulher que é duradoura e que é fértil. Sim. Portanto, é fiel, é fértil, e é livre e é total. Estas 4 palavras, se nós pensarmos bem nelas, identificam aquilo que é a união homem-mulher no matrimónio. Livre, total, fiel e fecundo. Eu vou dizer muitas vezes isto. Sim. Porque depois também vemos que Jesus, com a morte e a ressurreição, e a forma como se vê a morte de Jesus sendo o dom da vida dele à humanidade para criar a Igreja, no fundo é o cúmulo da fertilidade, digamos, da fecundidade. Na morte de Jesus sai água do lado direito dele que gera a Igreja, não é? E, portanto, todos nós somos convidados a colaborar com esta geração contínua da Igreja cada vez que batizamos os nossos filhos. Sim. Cada vez que dizemos sim a ter um bebê e que o vamos a batizar para fazer parte dessa Igreja que foi gerada com a morte de Cristo. Por isso é que se apresenta o bebê à comunidade. Exatamente, exatamente. À grande família. Faz parte, passa a fazer parte dessa comunidade. Exato. Pronto. E nessa altura também, esta união natural entre homem e mulher foi elevada à condição de sacramento. Sim. Portanto, passou a ser um sinal visível da presença de Deus na vida dos homens. Mas, embora seja um sacramento que tem uma característica muito específica, que é o noivo e a noiva é que são os celebrantes do casamento, do sacramento. São os celebrantes. O sacerdote é um ministro, digamos, uma testemunha qualificada, Verdade. Que está ali em nome de Deus para dizer que está tudo bem. Mas quem celebra o sacramento é o homem e a mulher. E levar o matrimónio à condição de sacramento dá-lhe, pois, também toda uma outra dimensão que já tem a ver com as questões da redenção e tudo isso, mas a natureza da família não mudou com o sacramento. A natureza da família é ser uma união que vem desde trás. Aliás, o Papa João Paulo II começa as catequeses da teologia do corpo precisamente de certa maneira respondendo a essa pergunta, quando os fariseus, sempre à procura de uma maneira de Jesus ser armadilhado, lhe perguntavam sobre o divórcio. Então, se Moisés autorizou o divórcio, porque é que como é que é, afinal? É assim ou não?
E ele, o que é que faz? Remete para o princípio e diz, no princípio não era assim. E isto foi o que levou o Papa João Paulo II a ir ver, então, como é que era no princípio. E foi estudar o livro do Gênesis, com a criação do homem e da mulher, tanto o capítulo 1 como o capítulo 2, que têm duas versões diferentes, Sim. mas estudando as duas, percebe-se o que é que Jesus queria dizer com esta história de no princípio. É explicar que o homem e a mulher foram criados um para o outro. E, portanto, a complementaridade entre homem e mulher, o dom da vida do homem à mulher, está tudo dentro do Gênesis. Aliás, a primeira bênção de Deus à humanidade é a bênção da fertilidade. Sim. Ora, se Deus, que é Deus, diz isto, é porque, de facto, a união sexual, porque é assim que se tem filhos, é com a fertilidade, é assim, é porque ter relações sexuais é bom. Não ia fazer disso uma bênção e depois dizer, mas não podem ter relações. Não, quer dizer, não faz sentido. Mas é tão triste, que no mundo a Igreja seja muitas vezes condenada por ser a mania dos tabus contra a sexualidade, quando a Igreja é justamente aquela instituição que mais valoriza a sexualidade e por isso não a quer ver banalizada, destruída, menorizada, ferida. Sim, sim. Não é? É porque hoje lá fora só se vê a sexualidade como algo prazeroso. Exatamente. Enquanto que a Igreja vai além disso. Vê como aquilo que representa justamente a entrega da vida de uma pessoa à outra. Doação. E isto é uma coisa muito importante. Um dom é muito importante. Quer dizer, a pessoa encontra o seu próprio valor no dom de si ao outro. Porque reconhece no outro também o valor. Exatamente. Partindo das passagens bíblicas, ele os criou homem e mulher, Deus vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa, fala da pessoa humana enquanto espírito encarnado. Vou pedir-lhe que fale da importância da dignidade do corpo humano. Exatamente. Lá está, estamos no princípio da Bíblia, no princípio. Sim, é sempre bom esclarecer que toda a gente sabe que o livro do Gênesis, aliás, os primeiros livros da Bíblia não são livros históricos, portanto, nós estamos a falar de uma história... Para as pessoas daquele tempo, não é? Estamos a falar de um sentido simbólico ou mitológico, enfim. Sim. Mas, através dessa história que eles contam, o autor do livro do Gênesis pretende justamente que as pessoas percebam quais são as experiências principais que são essenciais, que são originais do ser humano. Sendo que a primeira experiência de todas foi a experiência de ser um corpo e de sentir uma solidão. Sim. Porque na altura em que Deus dá à humanidade, chamada Adam, o homem no sentido geral, ainda sem haver diferenciação sexual, sim, a humanidade, digamos, na pessoa de Adão, dá-lhe a conhecer todos os animais para que ele lhes desse um nome. E dá-lhe a conhecer a criação, a natureza, tudo, e diz, isto é tudo para ti, para tu cuidares, para tu seres senhor de, não é? Exercer o domínio sobre, mas domínio no sentido de cuidar, não no sentido de dominar no mau sentido. Dominar sim. Pode ser usado no bom ou no mau sentido. Sim, pronto, mas não nos esqueçamos que a raiz da palavra é senhor, dominus, é ser senhor de. Sim. Portanto, logo aí estabelece uma diferença entre o homem e o resto da criação, a animalia, não é? Sim. E o homem percebe que isto que é um dom de Deus, mas fica a sentir-se só, porque não tem com quem partilhar, não tem a quem se entregar ele próprio. Alguém de uma natureza semelhante a ele. Não encontra isso, não é? Portanto, desta experiência original da solidão, que o Papa João Paulo II passa em algumas catequeses a falar disto, passa para a experiência da unidade, quando encontra Eva, quando Deus lhe dá Eva. E então aí é engraçado, porque o autor do texto deixa de se referir a Adam e passa a referir-se a Ish e Isha, homem e mulher. Não é? Aí, nessa parte da diferenciação sexual, é que se vê perfeitamente como os dois são, digamos que, encarnações diferentes, mas da mesma pessoa, são da mesma dignidade, da mesma massa. Aliás,
a história de um ser tirado do corpo do outro ou de serem feitos do barro e tal, diz que são da mesma massa, no fundo. Sim. São da mesma cor, não é? E também é interessante ver que foi Deus que criou os dois, porque Deus adormece Adão para criar Eva. Não fosse ele pensar que era a criação dele. De maneira que são os dois criados por Deus e ao abençoá-los, Deus diz claramente isso, que são criados um para o outro e são criados para gerarem outros. Sim, não é? gerarem vida. Portanto, exatamente. A primeira parte do nosso programa chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje tenho aqui a doutora Maria José Vilaça, que nos veio falar sobre a ideologia do género e a teologia do corpo. Vamos continuar aqui a conversar, agora vamos abordar mais a temática da ideologia do género. Quais os pressupostos da ideologia do género? Então, a ideologia do género surge, era preciso contar a história desde o início, que eu não vou contar, mas recomendo que leiam este livro, A Revolução Sexual Global, Destruição da Liberdade em Nome da Liberdade, da Gabrielle Kubi, porque ela faz aqui assim um resumo muito bem documentado, muito interessante, sobre o que é a ideologia de género, de onde é que vem, como é que tudo começou. Se calhar poderemos falar um bocadinho, mas pronto, ela... Pode mostrar o livro um bocadinho ali para o nosso câmara. É este. Pronto. Que para eles... e acho que vale muito a pena, mas digamos que especificamente a ideologia de género parte da diferença entre sexo e género. Sim. Que é de si já uma... Nós sabemos que na língua portuguesa o género aplica-se, o género masculino e feminino aplica-se às coisas, às palavras, não é? Sim. Portanto, aqui assim trata-se de eliminar a palavra sexo e passar a usar só a palavra género. Uhum. E isso faz com que a pessoa possa ser do género que quer e não do sexo que tem. Portanto, tem um sexo com o qual nasce, mas o que interessa é o género que quer ter. Sim. Não é? Que pode ser diferente do sexo. Só este pressuposto, não é? Sim. De que a pessoa pode ter um género que não corresponde ao sexo biológico, vai alterar toda a visão da pessoa humana, não é? Portanto, propõe-se uma antropologia com base nesta ideia e mais, com base na ideia de que o género é uma construção social, que as pessoas se desenvolvem mais no sentido de serem meninos ou meninas porque são educadas dessa maneira. Portanto, hoje em dia assiste-se a uma tentativa desenfreada e bastante violenta de eliminar tudo quanto seja diferenciador da sexualidade. Na escola, na vida pública, agora até nas Forças Armadas, há pouco tempo, criam palavras que não utilizassem palavras que não fossem inclusivas, para que não mostrassem diferenças entre homens e mulheres. Quer dizer, torna-se uma coisa cultural falada em todo o lado, não é? E depois isto tem consequências porque é destrutivo daquilo que é a essência da pessoa, não é? E é a imposição de uma ideologia que não tem nada de natural. De uma ideia, na realidade. A ideologia corresponde a uma não-verdade. Chama-se assim mesmo ideologia, por ser uma não-verdade. Não corresponde à realidade. E quando há incompatibilidade entre a ideologia e a realidade, o que é que se tem que mudar? A realidade. Portanto, muda-se a cultura, mudam-se as escolas, muda-se o ensino, muda-se as marcas das roupas, muda-se a linguagem. A primeira a mudar é logo a linguagem, para corresponder à ideologia. Sim. Não é? E uma coisa que nós sabemos, porque é um dado da natureza, é que toda a sexualidade é binária. Sim. Há homens e mulheres. Ponto. A ideologia de género pretende considerar a sexualidade como uma coisa fluida, digamos que é entre o ser homem e o ser mulher, há todo um mundo de coisas que se pode ser. Eu acho que até que já nem é entre o ser homem e o ser mulher, porque já se pode ser tanta coisa que já se esqueceu o ser homem e o ser mulher. Portanto, há uma fluidez, digamos, no género. Percebe? E isso não corresponde à realidade. Mas, se quisermos impor a ideologia, temos que modificar a realidade.
Resultado, definiu-se, e esta parte para mim é muito importante explicar, pode estar um bocadinho especificado demasiado, Sim. mas acho que é mesmo importante explicar agora, porque estamos no início do ano escolar e em Portugal existe aquela disciplina de cidadania e desenvolvimento, sim, que tem enfim, aspectos interessantes, como o Código da Estrada, sim, sim. Sei lá, coisas importantes sobre a política. Cidadania, não é? Exatamente, tem coisas, mas depois tem lá uma parte que é, chamam-lhe igualdade de género. E chamam-lhe também outras coisas dependendo dos anos, não é? Sim. São as questões da sexualidade, digamos assim, em sentido lato, e que, partindo de uma base que até toda a gente concorda, homem e mulher têm a mesma dignidade, devem ter os mesmos direitos, em termos de trabalho devem ter os mesmos ordenados para o trabalho igual, tudo isso, não há um que seja mais importante que o outro, todos nós estamos de acordo com isso, e isso chama-se igualdade de género. Agora, atrás da igualdade de género vem a ideologia de género. Uhum. E então, atrás destas palavras boas vem a ideologia. E é isso que estão a tentar. De uma forma subtil. E de uma forma subtil que estão a inculcar nos nossos jovens. E isto começou por ser uma coisa obrigatória para os anos de escolaridade obrigatórios, esta cadeira, sim, e depois o perfil do aluno, que está definido, o perfil do aluno que sai é como se entra numa máquina, que é a escola, e quando sai da escola tem um perfil tal. E verificou-se que não estava a sair com aquele perfil. E, portanto, resolveram começar a ideologização, como eu lhe chamo, um bocadinho mais cedo. Portanto, já no pré-escolar, a partir dos 4 anos, já fazem brincadeiras. Hoje os meninos vão fazer de meninas e as meninas vão fazer de meninos. E o menino chega à casa com as unhas pintadas e com batom na cara. O que é que aconteceu? Eu hoje fui menina todo o dia na escola. Há sim umas coisas que isto baralha as crianças e isto é considerado por alguns psiquiatras, e certamente por muitos, mas alguns que a gente ouve nos vídeos, como que abuso, é uma forma de abusar das crianças, é mexer-lhes com a cabeça que elas deixam de saber quem são, não é? Depois nós ouvimos histórias enfim, horríveis do género, uma miúda que dizia, eu não posso dizer se sou menina ou menino. Então não podes porquê? Tu não sabes o que és. Não posso porque a professora disse que eu decido isso mais tarde. E isto dói de verdade ouvir estas coisas, porque eu sei que isto está a mexer com a essência do que é a pessoa humana, não é? Sim. É uma das coisas mais importantes para o sucesso escolar, por exemplo, é que a criança saiba quem é. Quem é, exatamente. Se nós estamos desde o início a dizer-lhe que tu não sabes quem és, só vais saber depois, mais tarde, estamos a destruir a capacidade dela ser uma pessoa até produtiva. Porque na adolescência vem a crise da identidade, exatamente, não é? Já bem basta essa. Essa aí já é muito grande. Se vem essa na adolescência, para que estar a provocá-la aos 4 anos? Não precisa. Não é? Não vale a pena. Não vale a pena. Portanto, eu não me canso de chamar a atenção para isto, porque como estamos no início do ano letivo, é a altura dos pais estarem atentos e usarem de todos os direitos que têm. Era isso que eu lhe ia perguntar, porque sou mãe. Exatamente. E, claro, nem todos têm a possibilidade de ter um filho numa escola que não tenha essas categorias. E também há muito poucas. Exatamente, que eles também têm muito poucas, porque a maioria precisa das ajudas do Estado. O que é que os pais podem fazer perante essa situação? Os pais, a primeira coisa que podem fazer é tomar parte nos organismos da escola onde é permitido existirem pais. Por exemplo, a Associação de Pais, Conselho Pedagógico, e já para não falar do representante da turma, não é? Sim. Cada turma tem um pai que é o representante. Sim. Portanto, os pais que se preocupam com estas coisas devem ser os primeiros a avançar. Eu quero ser representante da turma, porque isso dá-lhes a possibilidade de estarem presentes no Conselho de Turma e de saberem com maior precisão exatamente, e isto é um direito que todos os pais têm, é saber o que é que vai acontecer na escola. Vem uma nota a dizer vamos fazer uma visita de estudo. E os pais, na sua boa fé, dizem que sim. Mas nem sequer vão saber o que é a visita de estudo, o que é que os meninos vão ver, quem é que vai estar com eles, quem é que os vai acompanhar, que discussão é que vai ser feita depois daquilo e tal. E já tem acontecido irem ver coisas nada recomendáveis, que nem nós gostaríamos de ver. Claro. Não é? Portanto, é preciso os pais envolverem-se nisto e não assinarem de cruz. E depois há assim umas aulas
que as escolas têm liberdade de estabelecer parcerias com associações que vão lá dar certos conteúdos. E normalmente as escolas, os professores têm uma vida louca de trabalho que eu respeito imenso, de facto, e não têm tempo para andar a conhecer todas as associações que falam destes temas. Claro. E, portanto, vão, temos que escolher uma, deixa cá ver o que é que o Ministério recomenda. E o Ministério tem uma lista. E a lista do Ministério são tudo associações LGBTI, todas elas pertencentes à ILGA. Portanto, escolhe uma, vai o Plano I, vai a X, vai esta, pronto, há várias e acabam por estar dentro da escola a transmitir conteúdos e experiências aos nossos filhos, associações que não estão a dizer aquilo que os filhos, a educação que os pais querem dar. Exato. Não é? Portanto, é importante e os pais têm o direito de saber quem é que vem cá, não é? De fora, quem é que vem cá e vem dizer o quê, e dizer, em último caso, eu não quero que o meu filho assista. E tem esse direito. E tem esse direito. Mas também tem a possibilidade de dizer, eu proponho ir eu falar desse tema, na qualidade de isto ou aquilo, assim como eu lembro-me que antigamente chamava-se muito os pais para irem falar de profissões, para os miúdos saberem escolher a profissão, o que é ser bombeiro, o que é ser enfermeiro, o que é... Também podem falar destes temas, se quiserem, não é? Sim. Portanto, ofereçam-se para isso, organizem-se em associações, se for preciso, façam o que... Mas têm o direito de interferir e de saber e de estar atentos, até mesmo de criar amizade com os professores. Exato. Porque os professores também sofrem muito com isto. Sofrem. Não é? Nem todos os professores são fãs da ideologia de género, Claro. não é? Muitos professores acham que isto é horrível e depois ficam, como é que vamos gerir isto? Depois, quando o mal já está feito, o que é que vamos fazer, não é? Portanto, os pais podem ajudar os professores e devem fazê-lo. Sim, os pais têm que lutar pela educação dos filhos. Exatamente, pelo direito à educação. Exato. E acho que isso não podemos baixar os braços, nem nos levar e não podemos também ignorar. Claro. Não é? Que eu acho que isso é algo muito importante e fazer esse acompanhamento do filho Exatamente. na escola, das temáticas e não entregar assim o filho. Olha, entregue-te, eles que façam o que quiserem. Existem neste momento, estão enfim, em cima da mesa esta discussão de haver ou não o direito à objeção de consciência no que diz respeito a estas matérias e pronto, isso eu não vou pronunciar sobre isso porque eu não sou jurista, não sei, eu sei que a objeção de consciência é uma coisa que é muito importante e nem sempre lhe dão a verdadeira importância, mas aplica-se a muitas outras coisas também, ou deveria aplicar-se, e portanto não é só a questão da escola, mas o que eu vejo, quer dizer, assim à primeira vista, aquilo que eu acho que é mesmo o mais importante é que os pais se unam aos professores e percebam que estão os dois, pais e professores, a ser ameaçados. Sim. Na sua capacidade de educar, naquilo que compete aos professores também educar, embora os professores o que compete mais é ensinar, mas é evidente que também têm que educar um bocadinho, e os pais, a sua missão principal, que é a educação. E que lhes está a ser retirada. Sim, não é? Exatamente. E não podem. Eu nunca mais me esqueço de uma vez de um livro de Santa Teresinha, do Menino Jesus, que dizia, se os pais soubessem a responsabilidade que têm, porque é na relação com os pais que os filhos aprendem quem é Deus, se os pais soubessem isso, tanta coisa que se evitava de mal. Portanto, tudo isto é importante e é fundamental que os pais se eduquem a si próprios também. Portanto, que vão procurar os cursos, que vão procurar os grupos, que vão procurar os movimentos, onde pode também haver esse esclarecimento, que vejam os programas da Canção Nova, onde podem ser esclarecidos sobre estas coisas, não é? A ideologia de género ignora a diferenciação sexual inscrita no desígnio da criação. Exatamente. Sustenta esta ideia, estava aqui assim a ver no documento está ali no documento da Conferência Episcopal Portuguesa, que dizendo que o género é uma construção social, pode ser construído e desconstruído. Aliás, é uma coisa que está muito na moda hoje em dia, é desconstruir coisas. Agora, construir é que torna-se depois mais difícil. Mas se até formos a ver, isto é uma comparação assim um bocadinho, mas
até a nível da alimentação, bolo não sei o quê desconstruído. Está na moda. Está na moda essa questão de desconstruir as coisas. É aqui, no fundo, é pegar nos elementos todos e misturá-los de outra maneira. Exatamente. É um bocadinho isso. Ora bem, é tal coisa, é que se não corresponde à ideologia, então transforma-se a realidade. A ideia é essa sempre, não é? É isto que está na base, não é? Sim. A nível científico, porque pronto, eu também sou enfermeira e quando sou da parte das áreas da ciência, e a ciência ela é muito específica. Se quem quiser também colocar aí um bocadinho Deus de lado, mas se formos já à parte científica da questão, não tem como enganar. E tem o cromossoma Y, Exatamente. Tem o cromossoma X. Exatamente. A comunidade científica com isto tudo, como é que... Olha, isto tem sido... ainda outro dia ouvi num programa da televisão, por causa desta história das crianças e das escolas e não sei o quê, uma jornalista que dizia que isto é uma questão científica, a ideologia de género é uma questão científica. E eu fiquei de boca aberta, mas como é que ela pode dizer uma coisa destas? Porque isto é tudo menos científico. É evidente que nós vivemos num mundo em que é possível fazer estudos que deem para o lado que nós queremos. Claro. Por isso eu não sou assim muito, eu pessoalmente não sou assim muito interessada nos estudos, porque acho que os estudos podem ser tão enviesados, tão manipulados, que às tantas andamos todos a descobrir qual é o enviesamento deste ou daquele. Agora, o que eu tenho verificado, e tenho falado com muita gente sobre isto, e tenho lido muito sobre isto, é que não há nenhuma base científica para a ideologia de género. É mesmo só uma ideologia. E que a questão do X e do Y é determinante. Por muito que um homem se sinta uma mulher aprisionada no corpo de um homem e peça para mudar de sexo nos documentos, nas operações que pode fazer, em tudo, na verdade, cromossoma está lá. O DNA está lá. Não mente, nem se pode mudar. Claro. Portanto, resta-nos sempre assim um elemento da realidade para nos chamar a atenção. Quer dizer, e mesmo em relação, por exemplo, às questões da orientação sexual, a Associação de Psiquiatria Americana, a APA, em 1973, se não me engano, retirou a homossexualidade da lista das doenças mentais. Enfim, mais tarde, muitos anos mais tarde, veio a dizer a própria APA que não há nenhuma base científica para dizer que uma pessoa nasça homossexual. De facto, admitiram isto. Portanto, sem estar aqui em considerações sobre as razões pelas quais esta mudança foi feita, porque, pronto, tem o seu tempo, aconteceu o que aconteceu, foi por ação de um determinado lobby e tudo isso, não interessa muito para aqui, leiam o livro que está cá explicado tudo. Mas a verdade é que a própria APA, a certa altura, teve que reconhecer que não há, de facto, um fundamento científico que diga uma pessoa nasce homossexual. Não existe. Portanto, o que há, de facto, é dados cada vez mais, e têm sido feitas ultimamente algumas revisões de literatura, muito bem feitas, por sinal, e que vão todas no sentido de ser uma questão social, de desenvolvimento, de feridas emocionais que não foram curadas e que se perpetuam numa atração por pessoas do mesmo sexo, com a qual as pessoas se podem sentir bem, Sim. É da sua liberdade, e com a qual também têm o direito de se sentir mal e de querer perceber porque é que é assim. Também é da sua liberdade. Exatamente. E tocamos aqui num outro ponto, que também faz parte da ideologia de género, que é o recusar ou criminalizar a ajuda profissional a pessoas que não se sentem bem com a orientação sexual ou homossexual. Sim. Ou transexual. Sim. Portanto, a criminalização de quem ajuda estas pessoas a descobrir quais são as suas feridas emocionais mais profundas e que estão na origem dessas atrações, é outra forma de impor uma ideologia. E de não deixar livre espaço de liberdade para as pessoas serem aquilo que a biologia lhes diz que são, não é? Exatamente. E isso, de facto, está a acontecer em muitos países, cada vez em mais países da Europa.
Começou com a Malta, foi o primeiro país onde isso aconteceu e fez-me sempre muita confusão porque fazia-me lembrar o que se passava na Rússia no tempo do comunismo na Rússia, que era a possibilidade de as famílias se denunciarem uns aos outros. Porque a lei dizia que era possível, os profissionais podiam ser alvos de multa ou prisão e quem os indicasse também. Portanto, uma pessoa da família, olha, vai àquele psiquiatra que estava sujeito a receber também multa ou ser preso. Estava e está. E isto está-se a estender a muitos países e está aqui à porta também de Portugal, não é? Portanto, e depois, atentos. Todas estas questões que nós falamos do aborto, da eutanásia, as questões da vida, por exemplo, prendem-se muito com esta mentalidade que, no fundo, deu origem à ideologia de género também. Quer dizer, vimos que, aparentemente, até podem ser coisas diferentes, e são, mas tem muito a ver. Está tudo interligado. Porquê? Porque tudo isto revela o mesmo desrespeito da essência do que é a pessoa humana, que é humana, pessoa, desde a concepção até à morte natural. E, portanto, está a vida toda aqui metida, não é? Exatamente. Doutora Maria José Vilaça, o nosso programa está mesmo a chegar ao fim. Havia muitas coisas para falar, muitas perguntas para fazer. Eu ainda só vou no ponto 3. Pois, mas eu queria que deixasse uma mensagem para quem está a acompanhar-nos neste momento. Olha, então eu vou deixar uma mensagem de esperança. Sim. Porque eu, quando falo deste assunto, gosto sempre de deixar a mensagem de esperança no fim. E então que estamos aqui em Fátima, Nossa Senhora disse que a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo e nós ficámos todos a pensar que era o comunismo e já está. Mas o comunismo é mais do que aquilo que se passou na Rússia. A partir de 1917 é muito mais do que isso, nomeadamente toda esta ideologia de género tem a ver com uma espécie de uma igual, já não é o proletariado contra os patrões, mas Sim. é o homem contra a mulher, quer dizer, é uma espécie de... e pronto, isto foi difundido por um pensamento comunista cultural, digamos, Sim. cujo objetivo era, para conseguir vencer o comunismo, temos que estragar a família e a Igreja, que são os dois pilares da realidade. Não é? Pronto, então, o que é que nós temos que fazer para combater isto? É justamente reforçar estes pilares. Portanto, tudo o que tem a ver com promover a família e o amor à Igreja. São as duas coisas básicas. E é aqui que está a nossa esperança. Não é? É reforçar a família, apoiar a família. A família é para ser levada muito a sério. Não é assim, agora já não se usa casar, só para não ferir a mentalidade. Não. Se tens na família uma pessoa que não é casada, mas que pode casar, chateia, insiste, provoca, diz, vocês não são casados, não percebo porquê, chateia. Quer dizer, é levar a sério as coisas. É dar testemunho de felicidade de ser família. Não é? Isso é o fundamental. E não ir nas leis contra a família. Manifestarmos, dizer que não queremos, ir para a televisão falar, fazer... E votar corretamente. Quer dizer, claro. Votar é muito importante em quem votamos. Propostas. Claro, olhar para o que dizem e não ficar com aquela ideia que o que é importante é aqueles que dizem que vão dar ordenados melhores. Sim. Que, na verdade, depois acabam por não dar, enriquecem eles mais. E o que é importante é quem é que se defende a família, quem é que se defende a vida. Como é que é? Exatamente. E depois, amar a Igreja. Porque até nisto é tão importante haver unidade com a Igreja, não é? E até nisto está também a ser minada, porque nós sabemos que esta cultura da ideologia de género também está infiltrada na Igreja, sim. Infelizmente. E é causa de grandes escândalos, todos os escândalos da pedofilia e tudo isso, é causa de grandes escândalos. Portanto, temos que amar muito a Igreja e rezar muito por ela, porque nós sabemos que ela ganha, nós sabemos, no fundo, que a batalha está a ganha, não é? Exatamente. Portanto, isto é tudo, a nossa esperança é uma certeza. Exato. Não é? Portanto, é isto. Muito obrigada pela sua presença e o nosso programa chegou ao fim. Havia muito mais para falar, mas ame a Igreja e defenda a família. Que nós possamos ir em frente nesta missão que nós temos enquanto cristãos. Até ao próximo programa, se Deus quiser.